Felipe do Pau W. E hoje, bem-vindo de volta ao vlog pessoal, um dia que vem crescendo e crescendo e crescendo pelos últimos 3 anos. Eu tive que esperar tanto tempo, eu trabalhei tão duro, dobrar para baixo, 2 empregos, 3 empregos, mídia social, você nomeia, eu fiz o que pude. E mais importante, a mensagem em tudo isso é: você tem a liberdade de fazer o que desejar. Se você se dedicar a isso, eu finalmente alcancei um dos meus maiores objetivos de todos os tempos. Estou um pouco mais velho, ganhei alguns cabelos grisalhos por causa disso e foi difícil. Todo o caminho, mas finalmente alcancei meu sonho, meu objetivo, meu carro dos sonhos está bem aqui. E vou compartilhar isso, vou fazer uma volta completa neste carro inteiro, dar uma olhada de cima a baixo em por que escolhi alguns dos recursos e opções. Mas mais importante, eu só quero mostrar a você o que eu comprei. Finalmente assumimos a posse recentemente e eu ainda tenho o papel no chão de quando eles entregaram do caminhão. Eu ainda estou absolutamente impressionado. Peguei as placas, peguei o seguro, demos algumas voltas rápidas pelo bairro. Além disso, não fizemos de fato uma viagem inaugural e quero compartilhar este super carro novinho em folha com cada um de vocês. Lembre-se que você pode fazer isso, se eu posso fazer isso, você pode fazer isso. Bem ali, eis que meu novo super carro. Pessoal, é uma Ferrari de 2025, 296 GTB, isso mesmo, né? O GTB sendo o Coupé. O Coupé também existe um GTS, que é o Spider, mas este aqui de fato é o meu. Finalizado neste glorioso Giallo Modena, que são as cores convencionais da F1 deles. Uma das cores deles, se você escolher entre o vermelho rosso corso ou o Giallo Modena, como este, e é uma das cores clássicas deles. Representa algumas cores que vieram do estado de Modena, na Itália, e, claro, na verdade é mais indicativo do que você está vendo no brasão, porque o brasão é realmente dessa cor, mas eles queriam vesti-lo, e essa é apenas uma cor clássica que a Ferrari adotou e tem estado por aí desde sempre. Agora eles têm diversas variações de amarelo, metálicos e muitos outros tons e cores diferentes. Mas esta é a cor. Eu escolhi porque é um pouco mais original, é mais aquela cor convencional, e se você conversar com muitas pessoas da Ferrari, elas dirão, bem, é uma cor conhecida desde muito tempo atrás, e você sabe, alguns dos carros mais antigos você os vê muito nos 360, e eles foram muito utilizados, e você sabe, de volta nos anos 90 e além nos anos 2000, mas agora estamos de volta. Eu queria uma cor original, algo que realmente falasse da marca, mas que não fosse o vermelho Ferrari típico, que é o que muitas pessoas fazem. Elas escolhem os vermelhos convencionais, que são absolutamente lindos. Não acho que exista uma cor ruim nesses carros, mas vamos fazer uma rápida volta ao redor. Eu ainda estou em choque quando olho para isso e vejo o carro de longe. Honestamente, eu estou em choque. Estou realmente em choque e espanto, porque este é um sonho que nunca pensei que iria acontecer. Compartilharei toda a experiência com vocês. Compartilharei a experiência de propriedade do veículo ao longo do tempo, incluindo detalhes sobre a compra, características em profundidade e o custo de propriedade. E tudo isso vamos entrar em muito mais detalhes. Além disso, é claro, muitos dos outros carros que temos, mas lembre-se, sim, eu fiz isso com uma canção e uma dança, trabalhando duro na luta. Das 9 às 5. Sim, você pode fazer isso. Se eu posso, qualquer um pode. Mas aqui, temos o meu 2025 e eu só gostaria de ouvir seus comentários abaixo, se você tem algum comentário sobre a cor, quaisquer detalhes, coisas que você não gosta ou gosta nele. Pensamentos sobre, sabe, talvez houvesse uma alternativa melhor em termos de carros no mercado, mas sabe de uma coisa, eu amo isso absolutamente até a morte, isso é espetacular, faz tantas coisas tão bem. Minha primeira experiência dirigindo um desses foi simplesmente nada menos que de tirar o fôlego, na verdade me colocou no meu assento, a um ponto em que eu não podia acreditar no nível de precisão e na condução, os freios e ainda mais o desempenho, foi algo que eu nunca tinha experimentado antes. A aceleração é ridícula, a maioria das pessoas a compara. Se você já teve uma experiência com a aceleração de um Plaid, como um Tesla Model X Plaid ou um S Plaid, é praticamente o mesmo nível de empuxo que você está obtendo com este carro, mas você tem os sons, você ouve o barulho do motor, e vamos mostrar um pouco disso agora, porque, sabe, é irônico, porque muitos de vocês provavelmente estão perguntando, é um híbrido? Sim, eu na verdade dirigi da minha casa até aqui apenas no elétrico, eu nem mesmo liguei o motor.
Agora, alguns de vocês, eu sei que é uma controvérsia, mas acho que também há alguns benefícios e vamos falar sobre isso, sabe? Algumas das garantias e o que é possuir esses veículos e como é dirigir um supercarro que é um híbrido. Eu quero compartilhar isso porque, novamente, eu nunca pensei que faria isso. Quero falar sobre isso com mais profundidade, porque como eu cheguei a 296, na verdade, originalmente eu vi um vídeo e vou dar um grito para Vehicle Virgins, que fez uma análise de um F8 Tributo. Quando vi aquele vídeo, pensei comigo mesmo, preciso desse carro na minha vida. Ele estava atônito com a aceleração e simplesmente amando isso. E eu vi aquele vídeo e simplesmente aceitei que eu preciso de uma Ferrari. Então eu liguei para o revendedor local aqui em Alberta. Conversei com um ótimo senhor lá que disse que iria verificar, mas infelizmente os livros estavam fechados. Isso era o que estava na fila. Fizemos um depósito, fomos lá, olhamos bem e fizemos uma primeira construção inicial nela. E aqui estamos nós 3 anos depois, o 296 que eles disseram que foi inspirado por uma Ferrari de um 250 Le Mans muitos anos atrás. Você notará que este tipo de seção traseira definitivamente representa esse tipo de visual. Esse visual geral está voltando de um detalhamento mais antigo da Ferrari. Então considero outros fatores. Sabe, eu olho para a janela aqui e quando olho para esta seção, penso que se parece muito com a Ferrari Enzo. Vá olhar alguns detalhes da Ferrari Enzo e você verá que se parece muito com isso. Ao observar o quarto traseiro, é possível notar um elemento que lembra o Ford Gran Turismo. Há uma parte disso, mas é claro que é de outra marca. Então, quando você chega na frente, definitivamente há um pouco da sensação de Roma, mas mais importante, eu diria, é até a transição do F8. Você pode ver o visual e o estilo do F8 na frente, menos o F8 que tinha o duto S na frente, e este carro não tem o duto S. Embora, dito isso, a especialidade traz o duto S de volta em uma versão mais agressiva do 296. Mas neste carro aqui você tem essas legais luzes diurnas e você tem todos esses ótimos detalhes na frente aqui. Eu adoro isso, também tem um pouco de um buraco aqui, provavelmente não dá para ver muito bem na câmera, mas basicamente serve para empurrar o ar e faz parte do fluxo de ar neste veículo, ajudando a resfriar os freios dianteiros. Com esses freios de cerâmica de carbono extremamente grandes, eles já fazem um ótimo trabalho por conta própria, então você não precisará de muita ajuda. Optei por uma roda mais convencional, mas você pode escolher uma roda forjada. Escolhi um estilo mais tradicional para o 296, pintando-o em preto brilhante. Eu pessoalmente adoro essa aparência, adoro as cores contrastantes, sabe, meu Lambo tinha uma aparência semelhante, eu tinha branco com rodas pretas brilhantes, e eu simplesmente adoro a aparência dessa cor extremamente brilhante, com características escuras, e é meio que o que eu fiz aqui. Então nós optamos pelo brilho escuro, aqui infelizmente, o acabamento preto ao longo da parte inferior, eu não fiz de fibra de carbono, simplesmente porque as estradas em que vivemos por aqui são bastante ásperas, há muito cascalho. E tudo que eu sei é que se você já teve um ups ou um contratempo, esse carbono é extremamente caro para substituir. E sabe de uma coisa, honestamente, você quase pode fazer demais, na minha opinião. Eu encontrei um meio termo, eu carreguei isso muito bem. E eu vou mostrar a placa de recursos, porque debaixo do capô eles realmente têm isso listado. Então nós circulamos e você notará a nova linguagem de design e as Ferraris e o conjunto de luz traseira. Eu pessoalmente adoro isso. Agora eu sei que alguns entusiastas têm opiniões mistas sobre isso. Tem esse tipo de círculo duplo, mas é condensado e tudo parece muito mais discreto ali. Eu atualizei isso em preto, normalmente vem em prata e claro, eu fiz o cavalino em preto. E aqui embaixo eu também fiz essa moldura em preto, né? Agora algumas pessoas estão fazendo isso, a cor padrão é prata ou algo como escovado, com aparência metálica, mas sabe de uma coisa, o que estou vendo é que muitos desses estão começando a ter algumas marcas e manchas ali do calor, pois há chamas saindo do escapamento. Às vezes e novamente, né? Mantive-o com o difusor de aparência padrão. Na parte inferior você tem uma câmera de ré ali, mas geralmente a parte traseira deste carro é absolutamente espetacular, tem este vidro glorioso. Vamos abrir o capô, não é? Então, sob o vidro, apenas levantamos isso bem devagar, levantamos isso e essa é uma das peças de vidro mais requintadas que já vi em um compartimento de motor antes. Claro, aqui você tem, sabe, acesso rápido para os seus rápidos, aqui está o seu reservatório de líquido de arrefecimento, aqui está o seu reservatório de óleo, mas o mais importante é que você tem um V quente.
É uma configuração de motor com deslocamento de 120 graus, que lhe dá uma oportunidade perfeita para colocar 2 turbos lá dentro, porque é um V quente, né? Então é um V6 biturbo que produz bem mais de 600 cavalos. Então, coletivamente, entre a potência que você obtém do motor e também do motor elétrico, através da caixa de câmbio de dupla embreagem de 8 velocidades, você está produzindo até 819 cavalos de potência combinados desse pequeno V quente e também do motor elétrico, claro. Ali estão alguns dos seus cabos para o sistema elétrico e eu olho para isso e você notará que ele fica muito baixo no chassi e uma grande parte disso é abrir o V. O V largo de 120 graus não é exatamente oposto horizontalmente como um 911 sendo mais largo e baixo. Isso permite colocar o motor mais baixo no chassi, proporcionando melhor distribuição de peso e desempenho na condução do veículo. É menos daquele peso pendurado na parte de trás. Carros com motor central e grandes V12s e V10s, mesmo há uma década, frequentemente sentiam o peso extra na traseira. Quando havia uma mudança repentina de direção, você ainda sentia essa mudança de forma atrasada. Bem, isso praticamente elimina isso porque você mantém o motor baixo. Além disso, atrás dos assentos é onde colocam as baterias, ficando na frente das rodas, logo atrás dos assentos e bem embaixo. Todo o peso está entre as rodas e bem embaixo para otimizar o centro de gravidade e fazer o veículo se comportar como se estivesse em trilhos. Este é o teto. Agora você pode pintar o corpo em uma cor padrão. Normalmente vem neste caso como amarelo ou qualquer que seja a cor do carro. Se for vermelho ou azul, seria a mesma cor. Agora você pode obter essa atualização de pintura. É um aumento significativo de custo. Isso aqui também é padrão em preto. Então a coluna A aqui é preta padrão, você notará aí a espessura ou quão fina ela realmente é. Então ela realmente dá um visual muito limpo e tem muito um design de nave espacial. Eu amo o visual geral do carro, muito futurista e ainda há muitos toques de escola antiga, muita Ferrari antiga. E se você traçar paralelos com muitos de seus carros de gerações anteriores, você vê essa linhagem vez após vez em diferentes áreas. Uma área que realmente ressoa para mim é esta seção bem aqui quando você olha pelos espelhos. Ao olhar pelos espelhos retrovisores, você verá esta área completamente escavada, de uma beleza absoluta. A ventilação e as aberturas laterais auxiliam no resfriamento do motor, com a pressão de ar carregada e ar frio entrando. Um carro lindo em quase todos os aspectos. E muitos detalhes incríveis foram incorporados no design deste carro. Até mesmo assentos legais como este, eles têm este detalhe de soco relâmpago aqui. Apenas para abrir isso, você tem esta bela malha que você pode ver algumas das peças mecânicas bem ali. Agora, uma coisa que notei em termos práticos. As pessoas não falam sobre isso, mas eu vou falar. Para abrir a maçaneta, você precisa colocar os dedos lá, empurrar para baixo e puxar a porta. É um pouco complicado, mas eu amo como funciona. Abaixo há uma maneira de abrir o seu gás. E sua eletricidade. Claro, do lado do motorista, se você tem um veículo com volante à esquerda, é aqui que você conecta o carregador elétrico. Do outro lado, se você estiver abastecendo com gasolina, fica do seu lado direito. Como a maioria dos carros europeus, ele tem um enchimento pelo lado direito. Agora só tem um modelo de empurrar, sem precisar liberar nada. Acredite ou não, ainda não precisei abastecer este carro, pois foram apenas algumas viagens. Circulei pelo bairro e não gastei gasolina suficiente para precisar reabastecer ainda. E é assim que você libera isso. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto em alguns detalhes. Claro que temos Alcântara. Aqui Alcântara, aqui nisso, nas tiras temos um pouco de Alcântara lá embaixo, na seção central. Bem aí, então temos misturas de Alcântara, temos um belo couro com costura contrastante em amarelo. Muita costura contrastante em amarelo aqui, todo em couro, todo o painel é de couro. Eu até optei pelo forro de couro ali, porque o material padrão parece ótimo, é bem feito e segura bem, mas há apenas um elemento de continuidade. Você não quer adicionar muitas texturas diferentes. Então, se você já tem essencialmente alcântara e couro, adicionar outra textura lá, tecido, parece um pouco estranho para mim. Então, decidi colocar couro para combinar com couro, para combinar com couro. Então, tudo que você realmente tem é, sabe, alcântara e couro neste veículo de cima a baixo, claro. Aqui você tem o enorme
volante de fibra de carbono, você tem os LEDs no topo, e esta é uma peça de decoração aqui para obter aquela faixa amarela. Eu quero fazer isso para combinar com o resto da continuidade das cores ao longo do carro. E a cabine agora, você verá que temos remos de fibra de carbono, volante de fibra de carbono, muito carbono aqui. Optamos pelo túnel central de fibra de carbono lá dentro, tudo é carbono, assim como os bancos de corrida de carbono. Algo que eu realmente queria ter, porque quando você abre a porta e é recebido por essa linda seção rolante de carbono, você apenas dá uma pequena puxada e olha para essa linda parte de trás de fibra de carbono, nesses belos assentos absolutamente lindos, e é claro, onde as baterias residem, você tem um pequeno armazenamento extra aqui atrás, mas novamente muito couro envolto por todo este veículo. Eu também optei por obter os cintos de segurança amarelos, que foi um toque agradável, quero dizer, todo carro tem cintos de segurança pretos, então era uma opção. Por que não marcar essa caixa aqui? É claro que temos as soleiras de porta de fibra de carbono, isso é um upgrade também. Normalmente eles vêm com alumínio, mas isso é um upgrade e apenas se destaca quando você abre a porta. É um visual agradável. Eu queria algo um pouco diferente, e aí está mais couro aqui embaixo, mais alcântara, e você pode ver que a cabine inteira está essencialmente carregada com todos os tipos de materiais excelentes, e se sente bem, sabe? Muitas pessoas estão reclamando dos controles ápticos. Eu não sou um hater deles, na verdade eu gosto deles, para ser honesto, né? Os ápticos parecem tão bons para mim porque são tão escuros, né? São tão limpos, e não é até que você basicamente aperte um botão e os acorde que tudo ganha vida. Por enquanto, até que você esteja lá dentro e pronto para ir, você realmente não vê nada, tudo é realmente escuro e parece muito limpo, e eu pessoalmente gosto disso. Sei que muitos críticos criticam bastante isso, e até a Ferrari lá está considerando trazer de volta e lhe introduzir um volante que realmente tem botões físicos. Eu gosto de botões convencionais, mas considerando tudo, os controles ápticos parecem gloriosos para mim, especialmente quando o carro vai dormir ou está estacionado, fica tão limpo. Do lado do passageiro é bem semelhante. Você tem o roteiro do 296 GTB bem ali, e você realmente ganha outra tela. E a outra pequena tela iluminada que compartilharemos com o tempo, mas na verdade o passageiro também pode interagir. Há controles para o estéreo lá, bem como controles para o aquecedor. Você pode ver a velocidade, as rotações por minuto do motor, e a velocidade geral mostrada bem aqui. Então até o passageiro tem um pouco de um show. Além disso, aqui eles praticamente todos têm suas localizações padrão, extintor de incêndio convencional, mas novamente mais assentos de carbono, um toque bonito, e é basicamente isso. Resumindo, no interior vamos conferir o porta-malas dianteiro, e vamos fazer isso com algumas rápidas pinceladas, e agora podemos abrir a tampa. Bons insetos, eles gostam da pintura amarela. Eu acho, ok, vamos abrir o porta-malas dianteiro, e aí está muito plástico ao redor. Você pode atualizar isso para carbono. Eu não fiz isso, mas em alguns vejo acabamento alto, atualizando tudo para fibra de carbono, inclusive a seção do motor traseiro. Algumas pessoas colocarão o contorno completo em carbono. Mantive a maior parte da fibra de carbono no interior do carro e a maioria dos componentes de desgaste externo. Em mais de um plástico é um pouco mais fácil para desgaste, mas você recebe ferramentas e um compressor de ar sobressalente. Cobertura bem ali, é claro, aqui estão os cabos de carregamento, é onde o carregador veio, e é claro, bem ali, não, há uma lista que você tem dos recursos. Agora este aqui tem todas as opções listadas lá, e essa placa de opções é algo que todos os Ferraris modernos têm agora, para basicamente te dizer em resumo com o que este veículo veio de fábrica. E então aquele lá é bastante bem especificado. Eu devo acrescentar, é apenas como eu disse, eu optei por não ter alguns dos carbonos exteriores apenas por uma questão de praticidade. Caso contrário, você sabe, né, ele foi com uma dose bastante saudável no interior do carro, pois é onde você passa a maior parte do seu tempo. Então, novamente, a mensagem não é tanto sobre o carro, porque vamos experimentar o carro de todas as maneiras, incluindo como o nosso, sabe, o 996, ou o Mercedes, ou o que você quiser, mas o ponto da questão é que eu sempre priorizei carros divertidos. Este carro é para mim o auge, nunca pensei que iria tão longe, mas aqui estou. Finalmente decidi que só vivemos uma vez, completei 55 anos este ano.
eu definitivamente quero me dar um presente, mas reduzindo isso, na verdade levou 3 anos para conseguir este veículo. Na primavera de 2022 é quando eu o encomendei. Eu sentei com o vendedor, fizemos nossa construção preliminar, ele disse para não me preocupar, não vamos travar, vamos apenas construir, vamos criar algo para basear, e é provável que você mude de ideia com o tempo. E sabe de uma coisa, houve várias mudanças, nós continuamos mudando as cores, na verdade, porque Rosso Corsa é onde eu comecei. Voltei para o amarelo e Rosso Corsa com características distintas. Escolhi as rodas forjadas e as tirei. Você opta por algo e tira algumas coisas. No final das contas, é uma decisão que geralmente requer muitas tentativas. E este é o resultado final, este é o carro. Estou muito satisfeito com isso, de verdade. E espero que todos vocês possam apreciar o novo brinquedo, se quiserem, e gostaria de ouvir mais sobre seus pensamentos abaixo. Faz muito tempo que prometo a vocês sobre o novo brinquedo. Aí está meu novo supercarro, definitivamente quero aproveitar isso e compartilhar todas as experiências com cada um de vocês. Tenham um ótimo dia, tchau.